Graça e a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente versículos 1 ao 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, e ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, versículo 3, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Feche seus olhos. Jesus, glorificado é o teu nome, tu és santo, 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 e nós te bendizemos, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem sido em nossa vida, e por todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Sou grato a Ti por este dia, por essa oportunidade, e neste culto onde podemos celebrar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, bendizer o Teu nome. Que o Senhor esteja conosco neste tempo de reflexão da Sua palavra, assim como tem estado conosco desde a escola bíblica. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, que o Senhor nos conduza para o conhecimento da Tua palavra e para a prática do Teu Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, não sei se é do conhecimento de todos, mas essa carta, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, é a última carta que ele escreve, podemos dizer assim. Paulo escreve essa carta já em um contexto onde ele estava condenado à morte, ele vai falar isso no capítulo 4. Já tinha saído a sua sentença, e ele aqui então escreve essa carta para Timóteo com algumas perspectivas, com algumas expectativas. Eu quero elencar praticamente 5 expectativas e depois pegar a ideia de cada capítulo que Paulo trouxe nessa carta que ele escreve a Timóteo. Então, como foi dito, é uma carta onde ele está se despedindo, mas ele está fazendo algumas orientações, alguns encorajamentos. E esse texto, capítulo 1 aqui que nós lemos até o versículo 16, ele basicamente vai descrever todo o objetivo, toda a ideia de Paulo em relação a Timóteo com essa carta. Mas o primeiro aspecto dessa carta que eu quero destacar aqui é o aspecto do encorajamento. Então, Paulo, ele não só dá instruções, nós vamos ver muitas delas ao longo da carta, mas ele também encoraja Timóteo a permanecer, né? No versículo 6, se você olhar um pouquinho de novo para a sua Bíblia aí, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: por essa razão
pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, Paulo está encorajando Timóteo aqui, por quê? Timóteo ele está pastoreando nessa época uma igreja importante no primeiro século. Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso, uma igreja grande, uma igreja influente, uma igreja imersa na cultura grega, e Timóteo é um jovem pastor. Timóteo está começando a sua carreira como pastor. Então, um dos pontos importantes aqui é que Paulo vai encorajar Timóteo. Essa carta, muito embora ela tenha sido escrita diretamente a Timóteo, é tida na Bíblia como uma das cartas pastorais, ela também vai falar com a gente nesse tempo. Paulo, assim como Paulo encoraja Timóteo, versículo 7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa mensagem ela serve para nós hoje. É provável e é possível que em determinado momento da sua jornada, da sua carreira, você se sinta, ou tenha se sentido, ou está se sentindo, esteja se sentindo desencorajado a permanecer, desencorajado a caminhar, desencorajado a prosseguir. Por quê? Porque às vezes são tantas lutas, são tantos embates, são tantas dificuldades que nós acabamos enfrentando no nosso dia a dia, e por vezes pode acontecer de nós sermos afligidos e atingidos por um sentimento de desistência. Eu acho que não vou conseguir mais caminhar. Eu acho que não vou conseguir mais seguir. Eu acho que agora eu perdi todas as minhas forças. O que a Escritura fala para nós nesta manhã é que o Senhor nos tem dado ânimo, o Senhor nos tem dado graça. E se você chegou até aqui, é porque Ele tem cuidado de você. Se você está aqui, se você está vivendo, se você está lutando, se você está vencendo, se você está passando por essas dificuldades, é porque Deus tem cuidado de você. E Timóteo se via num desafio ministerial muito grande. Timóteo se via num desafio importante, cuidar de uma igreja importante. Eu não sei qual é o desafio que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o tamanho do desafio que você tem encarado. Eu não sei qual é o tamanho do desafio que tem batido a sua porta. Eu não sei. Mas eu sei que essa palavra que Paulo escreveu a Timóteo, ela serve para você e para mim. O Senhor não nos tem dado um espírito de covardia. Nós não vamos retroagir. Preste atenção aqui. Você não vai mais andar para trás. Porque o Senhor tem dado o espírito de guerra, de vencer, de ir para frente, de poder. Paulo usa a expressão aqui. O Senhor nos tem dado o espírito de poder. Não porque a gente é bom, não porque a gente consegue tudo sozinho, não porque a gente tem dons, não. É porque o Senhor tem nos dado isso. É o Senhor que tem proporcionado isso. E se nós temos avançado, e se nós temos seguido, é porque o Senhor tem estado com a gente. E Paulo vai dizer assim, não te envergonhes, versículo 8. Não te envergonhes. Nós seguimos na força do Senhor, do testemunho de Jesus, Paulo fala. Então o encorajamento que Paulo vai dar a Timóteo, ele também serve para nós. Nós vamos perseverar, nós vamos seguir. Ah, mas você não tem noção do que eu estou vivendo. Eu não tenho mesmo. Mas eu tenho certeza de que se nós perseverarmos, nós vamos chegar lá. Não é porque é uma receita de bolo. É porque Deus está com a gente. Paulo insta, né? Paulo convoca, Paulo fala para Timóteo continuar a pregação do Evangelho. Continua a pregação do Evangelho. É bem possível que Timóteo estivesse encontrando muitos oponentes à pregação do Evangelho, uma vez que ele está pregando em um contexto grego, talvez alguns filósofos,
talvez pessoas dizendo contra a palavra, talvez pessoas que fossem contra o evangelho, e ele vai falar que isso vai acontecer. Mas Paulo encoraja Timóteo a prosseguir. Nessa manhã, a mensagem do evangelho nos encoraja a prosseguir. Talvez você chegou aqui hoje com vontade de desistir. Talvez você tenha dito para você mesmo, só no seu pensamento, só na sua cabeça: hoje é a última vez que eu vou para a igreja. Mas o evangelho te encoraja a prosseguir. Não, você não vai desistir. Não, você não vai ficar pelo caminho. Não, você não vai ficar neste desânimo, porque o Senhor nos tem dado um espírito de poder, não de covardia. E aí um outro tema importante nessa carta é o tema sobre os falsos mestres. Paulo vai alertar Timóteo que tinham pessoas lá naquela comunidade que queriam ensinar doutrinas equivocadas àquela comunidade, àquela igreja. Nesse período, nesse contexto que a gente está abordando aqui, que é o 1º século, nós temos várias doutrinas pagãs, várias doutrinas equivocadas que começam a fazer parte da igreja, ou tentar entrar na igreja. E uma delas chama-se gnosticismo. O gnosticismo pregava que somente algumas pessoas tinham o pleno conhecimento, e o conhecimento não era para todas as pessoas. E que uma das doutrinas mais importantes do gnosticismo era a compreensão de que Jesus não era Deus, de que Jesus não era o Filho de Deus. Jesus era uma criatura de Deus. Eles ensinavam que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Então, vários equívocos doutrinários que eram ensinados na igreja, e esses homens, eles se colocavam num alto conceito, que só eles podiam ensinar. Só eles tinham o pleno conhecimento. Só eles tinham o conhecimento. Por isso o gnóstico, do grego gnosis, gnosticismo, um sistema estabelecido. E Paulo vai combater esses falsos mestres. Paulo começa a combater esses homens falando: olha, você precisa, Timóteo, você precisa se apegar à sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a Bíblia. Timóteo, você precisa ensinar a Bíblia. Timóteo, você precisa pregar a Bíblia. E ele diz, quer seja oportuno, quer não. Paulo ensina a Timóteo que, independe de como ele estiver, ele precisa ensinar a Bíblia. Se Timóteo estiver chateado, ele precisa ensinar a Bíblia. Se Timóteo estiver alegre, Timóteo precisa ensinar a Bíblia. Se Timóteo estiver indignado, ele precisa ensinar a Bíblia. Se estiver chovendo demais, Timóteo precisa ensinar a Bíblia. Se tiver muito sol, Timóteo precisa ensinar a Bíblia. Timóteo não pode abrir mão do ensino da Escritura. Nós podemos tirar essa lição para nós. Nós, como igreja de Cristo, nós não abrimos mão da sã doutrina. Muitas coisas parecem até bíblicas e vão bater na nossa porta, mas nós optamos sempre pela Bíblia. A nossa pregação, ela não tem outra fonte a não ser a Bíblia. O nosso ensino não tem outra fonte a não ser a Bíblia. Nós não temos o direito de ensinar nada que não seja a Bíblia. Existem muitas pessoas que parecem que ensinam Bíblia, mas elas não estão ensinando Bíblia. Existem pessoas dizendo que se você ofertar, você vai ficar rico. Isso não é bíblico. Existem pessoas ensinando que Deus te coloca por cabeça e não por cauda, e que se você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema, isso não é de Deus. Isso é o pecado que você está vivendo. Isso não é bíblico. Estamos falando desse homem aqui, Paulo. Quem é Paulo? Paulo, um dos maiores responsáveis pelo escrito do Novo Testamento. Paulo, um homem irrepreensível. Paulo, um homem
é, que não falha na obediência do Evangelho. Paulo, um homem de conhecimento bíblico. E esse homem, quando você vai lá no capítulo 4, ele está pedindo pergaminhos e uma capa, porque ele está com frio na prisão. Se essa teologia valesse, Paulo não estaria desse jeito. Se essa teologia fosse bíblica, Paulo não estaria assim. Porque um homem que entregou toda a sua vida pela pregação do Evangelho, pela palavra, está nos últimos dias de vida, passando frio, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Detalhe, está solitário, porque ele fala assim, ó, todos me abandonaram. Que evangelho é esse? Que te promete riqueza, que te promete glamour, que te promete fama, mas esse homem está num contexto totalmente diferente. Então parece que é um evangelho, parece até legal, parece até atrativo. E alguns ensinam que quanto mais você ofertar, mais Deus vai te dar. Preste atenção aqui. Com Deus não existe barganha. Com Deus não existe troca. Deus já está no prejuízo com a gente, por incrível que pareça. Nós pecamos, nós afrontamos a Deus, nós afrontamos a santidade de Deus. Não estou falando de Adão e Eva, não. Estou falando da gente aqui, ó. Nós aqui que aqui estamos. Nós desmerecemos o poder de Deus e Deus continua nos ajudando. E Deus continua nos sustentando. Se nós olharmos toda a Escritura Sagrada, Deus vai fazendo alianças ao longo de toda a Escritura. Nessas alianças não tem nenhuma que Deus sai no lucro. Todas as alianças que Deus faz com o homem, é o homem sempre quem leva melhor. E a última aliança que Deus fez com a gente foi o Filho dele na cruz do Calvário, no nosso lugar, para perdoar o nosso pecado, para perdoar a nossa transgressão, para tirar a nossa condenação. O que andava sobre nós era condenação. O que estava sobre a nossa vida era condenação, era inimizade com Deus. Mas Deus faz uma aliança. Ele doa o Filho dele, o único Filho dele, para mudar a nossa realidade diante de Deus. Que lucro Deus teve com isso? Só nós ganhamos. Só nós ganhamos. Então, Paulo está dizendo que os falsos mestres estão ensinando doutrinas que não se enquadram com a Escritura. E tem muita gente no nosso contexto acreditando em pregações que não são bíblicas. Os hereges usam os textos bíblicos, sabiam disso? Os hereges ensinam a Bíblia, só que eles ensinam do jeito deles. Paulo diz, não troque a pregação bíblica, não troque o evangelho por nada. Nós entramos num contexto em que parece que as pessoas preferem o que dá certo em relação ao que é certo. O que dá certo? Se tiver 500 membros na igreja, isso é certo. Mas o que está sendo ensinado? O que está sendo pregado? O que está sendo dito é certo? Existe uma grande diferença entre o que é certo e o que dá certo. Paulo diz para Timóteo, não vá nunca pelo que dá certo, mas não abra mão do que é certo. O que é certo? Ensina o evangelho, ensina a sã doutrina, ensina a Escritura. Vou repetir o outro contexto, né? Uma outra lição importante aqui. Paulo está solitário. No final da sua vida, Paulo se encontra solitário. E ele diz a importância do companheirismo, de ter pessoas com ele nessa caminhada e tal. E o quinto ensinamento importante é que Paulo fala para Timóteo ter
esperança e fé, mesmo em meio à adversidade. Sabe aquela coisa que, mesmo quando as coisas, quando a nossa vida não está seguindo o rumo que a gente queria, mesmo quando nós estamos fazendo o que é certo, pregando e ensinando, mas parece que a adversidade ainda é maior, Paulo diz para Timóteo assim: olha, mantenha a sua esperança, mantenha a fé. Essa situação não vai perdurar. Não há mal que dure para sempre. Não há mal, não há problema que dure para sempre. Não há dificuldade que dure para sempre. Não há doença que dure para sempre. Não há desemprego que dure para sempre. Nada dura para sempre, a não ser a salvação em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer assim: olha, tenha fé, permaneça, persevere, continue em Cristo. Não abra mão de Cristo, não abra mão da palavra, não abra mão de Jesus, não abra mão da fé, não abra mão do Evangelho. A palavra diz para você, para mim, nessa manhã: não abra mão do Evangelho, não abra mão da fé. Está difícil, eu não sei o quanto está difícil, mas vai ser pior sem Jesus, isso eu tenho certeza. A diversidade está vindo, os problemas estão batendo na porta, mas sem Jesus vai ser pior. Permaneça, persevere. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que ele não olha para as coisas que ele vê, porque as coisas que ele vê são temporais. Ele olha para as coisas que ele não vê, porque as coisas que ele não vê, elas são eternas. Paulo, então, exorta Timóteo, assim como nos exorta nessa manhã. Comece a olhar para as coisas que você não vê. Comece a olhar para a vida eterna, comece a olhar para a eternidade. Persevere, você vai chegar lá. Tenha fé, você vai chegar lá. Ah, mas está difícil o caminho. O caminho está difícil sim, é difícil mesmo. Ninguém disse que seria fácil. O que disse Jesus sobre o mundo? No mundo tereis aflições. Mas ele diz: tende bom ânimo. Não desista. Não desista. Eu venci o mundo. Tem gente que completa o versículo, né? Vós vencereis. Não, ele não diz isso. O versículo para: eu venci o mundo. Já é suficiente. Nós estamos ligados a ele que venceu o mundo. E parece uma coisa lógica. Se ele venceu o mundo, se estamos com ele, nós não devemos temer o mundo. Nós não devemos temer a adversidade. O profeta diz que maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Seguimos, avançamos. Não importa quão difícil esteja. Não importa quão complicado seja. Nós vamos seguir. Você deve seguir. Eu quero agora, de forma muito rápida, pegar o eixo principal de cada capítulo aqui. Capítulo 1, então, Paulo ele vai fazer com que Timóteo ele permaneça com coragem e firmeza na fé. Então, todo o capítulo 1, se nós pudéssemos resumir todo o capítulo 1, o nosso resumo seria: Timóteo, firme e continue. Timóteo, firmeza e continue. Você está enfrentando um desafio gigante na sua vida, mas mantenha-se firme. E às vezes, irmãs, às vezes talvez o maior desafio nosso seja se manter firmes. Às vezes a gente vê alguém fazendo coisa errada e se dando bem, e passa pela cabeça assim: poxa, eu vou começar a fazer coisas erradas também. Porque a pessoa faz tudo errado, isso está bem. Eu vou fazer errado também, porque quem sabe eu começo a me dar bem. Mantenha a firmeza, mantenha o evangelho, mantenha a sã doutrina. Deus não te fez para isso, Deus não te fez para ser igual a todo mundo, Deus não te fez para fazer tudo errado, não. Você é um discípulo de Jesus,
Você é um servo de Jesus, mantenha a sua firmeza. Ah, mas parece que está dando tudo errado na minha vida. Vai passar, vai acabar. Isso tem um prazo de validade. E se Deus quiser, acaba hoje. Se Deus quiser. Porque Deus é mais poderoso do que qualquer adversidade que você está enfrentando na sua vida. Deus é muito mais poderoso. Não existe problema, não existe situação, não existe desafio, não existe algo que seja maior que Jesus. Não existe. E se ele disser assim, o seu sofrimento acaba hoje. Acaba hoje. Mas se ele quiser te provar mais um pouquinho, aí a gente recorre à Escritura. Nós vamos manter a firmeza e a coragem. Porque a hora que Deus quiser, a gente tem certeza que isso vai acabar. Capítulo 2, Paulo instrui Timóteo a disciplina e a perseverança no ministério. Às vezes o ministério ele realmente traz muitos desafios. Quem está no ministério, esteve no ministério, sabe do que eu estou falando. Mas não é só o ministério aqui, é a vida. A vida, ela te proporciona muitos desafios. E como a gente vence os desafios? Como a gente vence essa questão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Paulo nos ensina que é a partir da disciplina. Então, Paulo vai usar algumas metáforas aqui. Uma delas é a metáfora do soldado, né? Aquele que se arregimenta, aquele que se alista no exército, ele não vai fazer a vontade de outro exército, vai fazer a vontade daquele exército que o arregimentou. Ele usa a parábola da planta, a plantação. Quem planta vai colher, né? Não importa quanto tempo passe, vai colher. Diz que a jabuticaba é uma das frutas que mais demoram para dar fruto, né? Parece que é 100 anos, se eu estiver enganado, mas que demora muito, assim, que é um negócio meio complicado. Não sei se é jabuticaba ou se é o abacaxi, que demora muito, assim, para produzir, né? Oi? Tâmara. Quanto tempo a tâmara? É a tâmara, 100 anos, sabe? Tô pensando em jabuticaba porque eu sou brasileiro, mas é a tâmara. Então, gente, imagina só que o cara que plantou a tâmara, ele nunca comeu a tâmara que ele plantou, né? Então, é uma disciplina, né? É importante estar focado. Gente, eu vou plantar essa tâmara, eu sei que eu não vou comer, mas alguém vai comer um dia, né? Talvez o filho nem goste de tâmara, mas tâmara com morango é uma delícia. Só para fica aqui a dica. Quem nunca comeu, vale a pena. Tâmara com morango é uma delícia. Então, tâmara demora 100 anos para nascer. Paulo usa essa metáfora, olha assim, ó. Se você plantou, calma. Em algum momento vai frutificar. Quem manda nesse processo não sou eu. Quem manda no processo em que você vai vencer esse obstáculo não é você. Porque se dependesse da gente, a gente não teria nenhum problema na vida. Vamos falar sério. A gente não teria nenhum problema, ninguém quer problema. Ninguém ora pedindo problema para Deus, Senhor, me dá um monte de problema. Senhor, que eu tenho um monte de problema na vida. Ninguém ora assim. Senhor, ninguém ora pedindo nada contra a gente. Muito pelo contrário, a nossa busca a Deus é sempre as coisas positivas. Mas as coisas negativas fazem parte. As coisas que saem do nosso controle fazem parte. Mas sai do nosso controle, mas não sai do controle de Deus. Ela pode até sair do seu controle, como muitas coisas já saíram, mas não sai do controle de Deus e coloca isso na sua cabeça. Deus cuida de você. Mas tenha disciplina. Não abandone. Não milite de outro jeito, Paulo está dizendo. Não tente abreviar o nascimento da tâmara, ou da jabuticaba, ou do abacaxi, que seja. Não tente abreviar. Você não vai conseguir fazer isso. Mas seja firme, esteja firme, tenha fé. As coisas vão acontecer. E não é porque um guru disse para você que vai acontecer. Não é porque você viu um vídeo no YouTube. Não é porque você leu um livro. Não. É porque Deus tem cuidado de você. Porque Deus cuida da sua vida. Ele volta no contexto, né? Dos últimos dias, onde homens serão
usados como instrumento para ensinar doutrinas que não são bíblicas, ensinar uma teologia que foge ao padrão da Escritura, dar ensinamentos que não têm nada a ver com o Evangelho. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com as músicas que você está ouvindo. Toma cuidado com os pregadores que você anda assistindo. Toma cuidado com os pastores que você anda seguindo, porque tem pastor dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem pastor ensinando que Deus faz as pessoas, inclusive homossexuais, que o homossexual não tem culpa de ser homossexual, porque Deus fez ele assim. Isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Mas tem pastor influente ensinando essas coisas. Então toma cuidado. Toma cuidado. Estão ensinando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Estão ensinando uma Bíblia que não é a Bíblia que a gente lê. Pastor. Não é herege, não. É pastor. Não é herege, em aspas. É herege, sim. Mas não é um pagão. Não é uma pessoa de outra religião. É pastor. Que pastoreia já há anos. Que tem influência, que tem seguidores. Então toma cuidado com isso. Tem pastor ensinando que o céu é aqui. Não é. Então existe muita gente ensinando muita coisa que não é bíblica. Então, assim como Paulo vai dizer para Timóteo lá atrás, olha, toma cuidado e não se afaste da sã doutrina, toma cuidado com quem está ensinando coisa errada. Fica atento com quem está ensinando coisa errada. Persevera no evangelho. Nos últimos dias vão ter homens amantes de si mesmos. Ou você nunca ouviu que tem pastor andando de jatinho aí para cima e para baixo? Pastor que chega de helicóptero na igreja e ele entra por um acesso que ninguém tem, acesso só ele, e ele fica num lugar onde tem vidros, inclusive a prova de bala. Pastor. Pastor de igreja. Agora, onde está isso na Bíblia? Quantas vezes a gente leu que Jesus chegou de camarote em algum lugar, que chegou, ninguém podia encostar nele. Muito pelo contrário. Os textos evangélicos afirmam que ele andava amassado pela multidão. Chega um dia que ele falou assim, ué, quem tocou em mim? Aí os caras foram ao delírio, mas o Senhor, tá todo mundo te apertando, todo mundo te amassando. Não, o pastor não pode mais ter acesso. É pastor de um lado e as ovelhas do outro. Mas as ofertas são bem-vindas. As ofertas são sempre bem-vindas. Quanto mais você ofertar, mais Deus vai abençoar. Pastores que vivem em palácios. Pastores que andam de Porsche, de Ferrari. Tem algum problema nisso? Não. Desde que você não explore o povo. O problema é explorar o povo. Está explorando o povo. Você está fazendo isso às custas de alguém. De alguém. Pastores que são treinados para tirar dinheiro das pessoas. E nós conhecemos pessoas que chegaram a doar casa para igrejas. Isso não é a sã doutrina, gente. Isso não é a sã doutrina. A sã doutrina fala de sofrimento. O nosso Salvador sofreu. Se você nunca teve curiosidade, leia Isaías 53, depois. Com calma lá na sua casa. O texto diz que ele era um homem de dores. O homem que sofreu até o último minuto. Até ele dizer, está consumado. A vida dele foi sofrimento. O texto diz que ele era um homem de dores, que quem sabe o que é sofrer. Então, o evangelho de facilidades, o evangelho de luxo, o evangelho de iate, o evangelho de lancha, esse evangelho não é bíblico. O evangelho bíblico, ele diz que você vai sofrer por Jesus. Que o sofrimento vai bater na sua porta. Que vai acontecer, você vai ter um monte de percalços, é verdade. Só que você está decretado por Deus que você vai viver a vida eterna.
Então, tudo isso que você está vivendo hoje não se compara ao que você vai viver na vida eterna. Todo sofrimento vai acabar, já disse que vai acabar. E nada se compara ao que você vai viver na vida eterna. Hoje, nós vivemos um tempo em que as indulgências, elas não te levam mais para o céu. Que houve um tempo, na Idade Média, que as indulgências eram compradas para você ir para o céu. Hoje não, hoje se paga para ter bênção. Você vai chegar num pastor de determinadas igrejas, eu estou com um problema em casa. Quanto você pode pagar? Eu cobro R$ 1.000 para te ir lá e orar na sua casa. Nunca ouviram sobre isso? Acontece toda hora. Homens amantes de si mesmos. Homens que só pensam neles. Pastores que não querem pastorear. Pastores estão ensinando doutrinas que não são bíblicas. E o último capítulo aqui para fechar, capítulo 4, Paulo estimula Timóteo, que Timóteo pregue a palavra, continue seguindo na palavra, ressalta a importância de Timóteo permanecer no ministério. Ele fala dele mesmo, o próprio testemunho dele, de como ele está. Ou seja, Timóteo, não espere outra coisa, não espere vida fácil, mas é assim. Mas nós olhamos para a eternidade, nós estamos focados no céu, nós olhamos para o que nós não vemos. E Paulo então encerra essa sua última carta dizendo que é a importância da permanência no Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero finalizar essa pregação recapitulando com vocês os itens de cada capítulo. Primeiro capítulo, coragem e firmeza. Nós vamos permanecer, Deus está com a gente, nós sabemos disso. Nós seguimos porque Deus está conosco. Segundo capítulo, a perseverança e a disciplina. Nós nos arregimentamos no exército de Jesus. Nós não vamos ficar olhando para outras coisas. A grama do vizinho não é mais verde do que a nossa. Nós estamos em Cristo, seguimos com Cristo e vamos com Ele até o final. Terceiro capítulo fala sobre a pregação de homens que não estão preocupados com o evangelho verdadeiro. Então, tomar cuidado com os ensinos que fogem às Escrituras. Já quero deixar uma dica para você. Se você tem alguma dúvida em alguma doutrina, em alguma coisa que você ouviu, chame os pastores da igreja, pergunte para os pastores da igreja. Nós temos a obrigação de te responder. Se não na hora, se não souber, não tiver a resposta na hora, em outro momento nós teremos, com certeza. Então é importante, não fique com dúvidas. Pastor, eu ouvi tal coisa, isso aqui é bíblico. Não se engane pelas pregações de televisão, não se engane pelas pregações de rádio, não se engane por pregações de YouTube, não se engane por pregações de TikTok, não se engane por essas pregações. E finalizando, então, nós devemos, conforme Paulo exorta Timóteo, permanecer no Evangelho, permanecer no ensino e no aprendizado da Escritura e aguardando o Senhor até que Ele volte. Se coloque em pé por um instante, vamos orar essa palavra que nós ouvimos. E na sequência a equipe de louvor está com a oportunidade. Nós vamos orar pedindo a Deus que nós permaneçamos fiéis. Olha aqui, preste atenção, olha para mim aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas nós vamos orar pedindo a Deus que Deus te dê firmeza. Deus te conserve no caminho correto. Essa é uma oração, um dos aspectos da oração. Nós vamos orar para que nós permaneçamos no Evangelho. Esse é outro aspecto da oração. Nós vamos orar para permanecermos na sã doutrina. E nós vamos orar para que nós sejamos fiéis a Deus até o dia que Ele volte. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra que ouvimos, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude nesses 4 aspectos que nós vimos aqui. A firmeza no Evangelho, que nós sejamos firmes, dependente das lutas e das angústias que temos enfrentado. Senhor, que nós permaneçamos na pregação do Evangelho. Cultivemos a pregação, o ensino e o aprendizado da sua Escritura. Senhor, que nós também continuemos firmes
e disciplinados na santidade e na certeza do que o Senhor está conosco, que nós estamos ao lado de Jesus, que Jesus está ao nosso lado. Pai, e por último, que nós não venhamos a nos afastar da tua mensagem, da tua palavra e do teu poder. Permaneça conosco, permaneça nesta igreja, permaneça com seus filhos e filhas. É minha oração em nome de Jesus.